E aí, galerinha, estamos aí com as nossas aulas falando sobre estoque. Hoje nós vamos falar sobre o controle e o cálculo de estoque, né? Nós já vimos que o estoque, quando ele não é bem manuseado, quando não há uma preocupação com os gestores, com o pessoal da área de vendas, ele pode causar perda de lucro pela incapacidade de suprir as demandas das procuras dos clientes em um determinado produto. Ele pode ocasionar custos adicionais. Por exemplo, se o estoque de uma indústria falta algum produto e tem que substituir um produto por um outro mais caro, ele pode encarretar em multas ou encargos por não cumprir o prazo de entrega. Um cliente pedir um produto e a gente não entregar no prazo, então a gente pode, por alguma forma, ter algum ônus. E também a perda e a quebra da margem de lucro das empresas devido à falta de gerenciamento dos estoques. Quando se fala de estoque, existem várias formas de se controlar. Esses estoques podem ser feitos com controle manual, que a gente não recomenda, porque o controle manual é muito difícil gerir em uma empresa que tem muitos itens e muitos produtos, como por exemplo o supermercado. Se você abrir um negócio pequeno com poucos itens, talvez você consiga fazer esse controle. Mas empresas grandes geralmente necessitam de um sistema de gestão automatizado através de EPRs, que são plataformas de sistema de informação que ajudam esse controle. Aí na figura vocês estão vendo um usuário utilizando o sistema para controlar a peça, o armazenamento do notebook, aonde, em que rua, né? Então, esse endereçamento logístico ele pode ser feito de diversas formas, né? Nós temos esse endereçamento logístico que pode ser feito através do RPA, que é através de ruas, posições ou altura, e também sobre o ARMNV, que é verificando a área, a rua, o módulo, o nível ou vão. Aqui nós temos um exemplo na figura, né, de uma plataforma com pallets dentro. Nós temos aqui o corredor, o nível e o vão, certo? Esse controle é feito por empresas com uma grande quantidade de produtos e galpões imensos. Hoje em dia não se recomenda estoques muito grandes. As empresas tentam trabalhar com seu estoque só de acordo com a necessidade do período de ressuprimento, ou seja, do período de compra de novos produtos. No passado achava-se que empresas com muito estoque tinham vantagens porque ele tinha uma grande quantidade de patrimônio. Hoje se percebe que isso é um dinheiro parado. Então hoje se trabalha muito com os estoques enxutos, chamado de just in time. Vocês podem ver aí, ó, o sistema ARMNV, que tem as ruas, os vãos, né? Aí as ruas estão numeradas, né? Com as sequenciazinhas aqui dos pallets, né? Com as colunas e os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, com diversas colunas para se buscar os materiais dentro da empresa. Existem algumas técnicas de armazenamento voltadas para produtos químicos, e essas empresas que trabalham com isso, eles são regidos por regras bem rígidas da NBR 7502 e também por um decreto-lei 2657. Muitas empresas utilizam essas plataformas metálicas ou estantes, né, porta-pallets e gôndolas, ou com esses endereços de estoque. A maioria das empresas também utiliza um sistema de entrada e saída de produto. Existe um sistema de controle de entrada e saída que as empresas usam. Existem dois, o FEFO e o FIFO. O FEFO também é conhecido como PVPS, que é os primeiros que vencem são os primeiros que saem. Então, se você trabalha, por exemplo, em supermercado, que o iogurte vence muito rapidamente, o leite vence muito rapidamente, algumas carnes não congeladas. Então, esses produtos que vão vencendo logo, eles têm que sair primeiro. Tem que ter um controle muito rígido nisso. Às vezes, chega um produto mais novo na chegada, mas com a data de vencimento mais próxima. Então, tem que tomar muito cuidado. Existe um outro método, que é o FIFO ou PEPs, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Geralmente esse é usado em eletroeletrônicos, que não tem muita importância. Aliás, na verdade, eles não têm nem data de validade. Então, os primeiros que entram são os primeiros que saem. Então, existem diversas técnicas que são implementadas para poder que o estoque seja muito bem organizado.
Nós temos aqui uma planilha que também pode ser usada como sistema de informação para fazer o controle. Não é tão prático como os sistemas EPR, que são autônomos, são automatizados, mas também dá para fazer o controle. Tem gestor que faz tudo na folhinha de papel e tem gestor que só percebe quando acaba o produto. Não sei se você já foi na Quitanda e perguntou, tem extrato de tomate? O cara disse não. Você foi outro dia e perguntou, tem lama de barbear? Ele disse não. Aí você disse assim, rapaz, eu não vou mais comprar nessa birosca que nunca tem nada. Porque o dono só sabe que faltou o produto quando o produto acaba e o cliente procura, por justamente essa falta de gerenciamento do estoque, principalmente em negócios muito pequenos. Quando se recebeu uma mercadoria no seu estoque, tem que fazer algumas verificações. Verificar os dados da nota e da transportadora, ver se está tudo certinho. Ficar atento à descarga, se a quantidade de produtos são descidos, o cuidado que eles têm com a descarga dos produtos. Fazer a conferência da quantidade de itens e de pallets que são descidos. A qualidade do produto, ver se nenhum produto foi avariado durante o transporte e a descarga. Se foi avariado, fazer o registro dessas irregularidades, dessas anomalias. Buscar regularizar isso, entrando em contato ou com a empresa que enviou ou tentando resolver isso com a própria transportadora. E aí sim, por último, depois de toda a conferência em documentos ou sistema de informação, aí sim que você armazena no estoque da sua empresa. Se você encontrar alguma não conformidade na hora do recebimento de uma mercadoria, você tem que formalizar essa ocorrência por escrito, nada verbalmente, porque você tem que ter registro assinado por você por quem entregou. Recomende-se então que você coloque a data e o número da nota fiscal daquele evento que houve uma irregularidade, o destinatário com todos os dados completos do cliente, descrição detalhada da não conformidade, qual é o tipo de avaria, se é quantidade abaixo do produto, se é peso fora do normal, se é prazo de validade, informar se o fato é reincidente ou não, se já aconteceu outras vezes. Um conhecido meu, ele trabalha vendendo carne congelada e às vezes quando entrega, os fornecedores reclamam que o peso está abaixo do que é registrado na embalagem. Por quê? Porque quando descongela perde um pouco do líquido, aquela água sai e o peso diminui. Então isso daí era algo frequente, então a empresa agora trabalha com um acordo com as empresas de um percentual a mais ou a menos. Anexar as evidências, né? Filmar, já aconteceu comigo, eu recebi uma televisão avariada e minha esposa não olhou, quando eu cheguei em casa eu vi, a caixa estava rasgada e a TV estava quebrada por dentro. Automaticamente eu fotografei, enviei os comprovantes e anexos dos documentos, né? Procurar saber quem é o responsável na empresa para fazer a abertura desse registro de não conformidade, os responsáveis da transportadora que vai averiguar se o problema foi no transporte e resolver isso, mas também os dados do fornecedor para poder perceber se foi algo saindo de lá do fornecedor e fazer o detalhamento de todas as ações que você vai ter nesse documento que fazer para corrigir a questão do problema, e aí tudo assinado e datado respectivamente, tanto pela empresa que está recebendo como pela empresa que transportou aquele produto. Se vocês quiserem como tarefa, vocês podem fazer um documento ou procurar ver se na empresa de vocês tem um documento desse e preencher, simulando o recebimento de uma mercadoria e alguma não conformidade ou na estrutura do produto, ou no peso, ou no prazo de validade, tá bom? Aí nós temos que ter em mente alguns conceitos para alguns cálculos de controle de estoque. O estoque, existem alguns cálculos que devem ser feitos para que não fique produtos a mais parados sem circular, e isso é perda de dinheiro para a instituição, para a empresa, mas também que não falte produto, porque se os clientes buscam produto e não encontram, além de eu perder a venda, eu vou perdendo credibilidade, né? Então nós temos que ter uma ideia do estoque médio que a nossa empresa precisa de cada item, e isso aí, se for manual, dá muito trabalho, né? Que é em torno de quantas operações de compra e consumo se realizam em um determinado item. Você pode fazer isso diariamente, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente. Então vamos supor que você vende arroz e aí você percebe que durante 3 meses você vendeu aproximadamente 600 kg de arroz. Então se você dividir isso por 3, em média mensalmente você precisa ter 200 kg de arroz em estoque para conseguir suprir a necessidade mensal.
O estoque mínimo, que é aquele estoque de segurança, que sempre vai estar lá como quantidade morta. Claro que vai ter rotatividade, porque lembra lá que nós temos lá os primeiros que vêm são os primeiros que saem, os primeiros que entram são os primeiros que saem, mas eu tenho que sempre ter uma quantidade no estoque, caso o estoque demore, se atrase, a produção do produto demore, eu tenho que ter uma quantidade mínima que garanta a rotatividade dos meus produtos dentro de uma empresa. Nós temos um intervalo de ressuprimento, que é o tempo que demora entre esse estoque mínimo e o ressuprimento do estoque para que não acabe o produto. Eu vou fazer esse intervalo de uma mercadoria de quanto em quanto tempo, semanal, quinzenal, mensal. Eu hoje fui comprar um remédio numa farmácia e não tinha. Ele disse, me diz o nome que eu vou fazer o pedido e chega daqui até sexta-feira. É chato, né? Você chega num lugar e vai falar com ele para fazer o pedido. Geralmente você não faz isso. Eu fui em outra farmácia e procurei o produto, principalmente medicamento. Medicamento não pode faltar para quem toma, né? Então eu não posso aguardar 5 dias que uma empresa peça para eu retornar lá e comprar uma medicação. Então eu tenho que ter um intervalo de ressuprimento que faz com que meu produto nunca acabe. Enquanto eu espero, o estoque mínimo está lá compensando a chegada do pedido que foi feito. Qual é o estoque máximo? Qual o máximo daquele item eu tenho que ter na minha empresa? Eu não posso ter de menos para não faltar, mas eu não posso ter de mais, por diversos motivos. Para não vencer, por causa do espaço, não tem que ter espaços muito grandes para reservar muita coisa. E também em relação ao capital, senão a empresa fica com o capital parado, o dinheiro fica parado. Eu tenho que ter o estoque que a gente chama de estoque ideal, aquele que supra a necessidade do cliente, mas que não onere a empresa comprando mercadorias que vão fazer com que o dinheiro não gire. Então, por exemplo, para encontrar o estoque máximo, eu tenho que pegar o estoque mínimo de uma empresa e somar com um novo lote de compra. Então, sempre vou ter um estoque mínimo, que é um morto. Então vamos supor que eu tenho uma rotatividade de 100 itens por mês e que meu estoque morto seja de 20 itens. Então o meu lote de compra é 100, mas o meu estoque morto é 20. Então o máximo que eu vou ter em estoque é 120, o morto mais a compra máxima que eu posso ter. Então eu sei em média que eu vendo 100, mas eu vou ter sempre uma quantidade reserva, no caso o estoque mínimo de segurança, que é 20 no mínimo, mas eu tenho que sempre ressuprir para ter esse 20 mais 80 que dá 100, que é meu estoque médio, ou no máximo esse 120 mais 100, que é o meu estoque, que é o meu consumo médio total, que vai dar no máximo 120 de estoque máximo. E a ruptura de estoque, que é a quantidade de vezes que eu necessito fazer a requisição de um produto dentro de um período. Então, às vezes, eu tenho que fazer o mesmo pedido 2 vezes, 3 vezes ao mês. Então, eu tenho que saber o momento exato que eu faço essa ruptura de estoque da compra do pedido. Nós temos o consumo, então, para entender melhor aqui, ó, o consumo de um determinado bem no período de um mês é de 100 unidades por mês. Então, vamos pensar aqui em um produto, em sofá. Então eu consigo vender 100 sofá em um mês. Então o consumo de venda que eu tenho na minha empresa é de 100 unidades de sofá. Aí vamos supor que eu noto no meu controle que em um mês eu vendi 100 e no outro mês eu vendi 150, porque nem sempre vai vender a mesma quantidade. Meses vai vender mais, meses vão vender menos. Então eu posso tentar encontrar meu consumo médio nesse período de 2 meses. Mas você pode fazer isso em 6 meses, em 1 ano, em 3 meses. Mas qual foi o consumo médio daquele item, no caso do sofá, em 2 meses? Se um mês eu vendi 100 e no outro mês eu vendi 150, então meu consumo foi 250 em 2 meses, dividido por 2, em média eu tenho uma venda de 125 sofás por mês. Então eu quero saber qual é o estoque mínimo que eu devo ter para toda vez que chegar naquele estoque mínimo que eu fazer ressuprimento de produto. Então, vamos supor que nessa empresa o estoque mínimo dele seja 25. Toda vez que eu tiver 25 num período de um mês, eu tenho que fazer logo o pedido para um novo produto de reposição, para uma quantidade de reposição do bem que eu quero ter, né? E qual seria meu estoque máximo? Se a minha venda é 100
e meu estoque mínimo é 25, então 25 do estoque morto mais 100 da minha venda normal, eu vou ter aproximadamente uma média de 125 vendas por mês. Então meu estoque máximo será 125 itens mês. Aqui nós temos um estudo de caso para a gente fazer o cálculo na prática, né? Vamos supor que uma empresa chamada Loja Super, ela quer criar ações que permitam o correto gerenciamento de medidas adotadas para resolver questões de estoque. Evidentemente que lojas têm inúmeros produtos, inúmeros itens. A gente vai fazer a simulação com um item só para ficar didático. É quase impossível fazer isso tudo manualmente. Nós vamos fazer manualmente aqui para entender como as fórmulas funcionam. Mas nos comércios em gerais, tudo isso é feito através de sistemas autônomos. Inclusive, esses sistemas mandam um alarme de pedido para os fornecedores. Então aqui nós temos o seguinte, vamos analisar o caso e resolver. A Super Casa, a loja Super, fez a seguinte venda de uma máquina Multicafé Três Corações. No mês de junho, vendeu 105 unidades, no mês de julho, 80 unidades, e no mês de agosto, 115 unidades. Tendo um intervalo de suprimento de 15 dias, o seu estoque atual é de 17 unidades. Então, nós temos as vendas mensais, ele demora de 15 em 15 dias para poder receber um pedido dessa máquina que ele está vendendo, e atualmente ele tem só 17 unidades. Então nós sabemos aí que essas 17 unidades que ele tem não vai dar para suprir o mês agora de setembro. Por quê? Porque se ele vende no mínimo 80, no máximo 115, 17 unidades não vai suprir. Então tem algo errado no controle de estoque e a gente tem que tentar normalizar isso. Então, algumas coisas que a gente quer que faça. Primeiro, saber qual é o consumo total no trimestre, quantas máquinas ele vende em 3 meses, qual o consumo médio desse trimestre, quanto deve ser o estoque mínimo para ele não ter problema entre o que tem em estoque e o tempo que demora para chegar novas mercadorias, quanto falta para chegar no estoque mínimo, porque ele está só com 17 itens, ele não está com estoque mínimo com certeza, porque com 15 dias seria para vender em média de 40 a 50 itens, ele só tem 17, né? Qual deve ser o estoque máximo dele e qual o pedido ideal para normalizar toda essa situação dele. Então, primeiro, né, qual o consumo total do trimestre? Ora, ele vendeu 115 mais 80 mais 15. Então, num trimestre ele vendeu 300 máquinas de café. Então, nesse trimestre, com os dados que nós temos, o consumo total foi de 300 máquinas. Segunda pergunta, e qual é o consumo médio desse trimestre? Ora, se ele vendeu 300 máquinas e foi em 3 meses, se eu pegar 300 e dividir por 3, em média, ele vende 100 máquinas por mês. Então, o consumo médio dele é em média de 100 máquinas mensal. Lembrando que ele só tem 17 unidades, então ele não vai conseguir fazer a média de vendas desse mês se ele continuar com 17 unidades. Quanto deve ser o estoque mínimo dele? Ora, se o consumo médio dele é 100 e ele demora um tempo de 15 dias, que é a metade de um mês, ele demora metade de um mês para receber, ele tem que ter de estoque morto lá, de estoque mínimo, pelo menos 50 unidades, 100 dividido por 0,5. Então ele tem que ter lá sempre 50 unidades para dar tempo, enquanto ele faz o pedido, que demora 15 dias para chegar, seu tempo de vender 50 unidades e chegar a mercadoria nova. Então, para esse item, o estoque morto dele, ou mínimo, tem que ser de 50 unidades. Quanto deve ser o estoque máximo? Ora, o estoque máximo é o estoque mínimo mais o próximo pedido. Nós já sabemos que ele vende em média 100 por mês. Então, se o estoque morto dele é 50, eu vou fazer logo um pedido de mais 100 itens, porque provavelmente eu vou vender 100 por mês e ao final vai ter 50 lá, que é do estoque morto. Então, ele tem que fazer um pedido de 100 máquinas, que vai dar um estoque máximo de 150. Professor, ele pode pedir menos de 100? Pode. Desde que a soma do estoque morto mais o novo pedido chegue em aproximadamente 100. Então,
ele poderia pedir 50 mais 50, ele não ia ter o máximo, ele ia ter um estoque que ia ser de acordo com o consumo médio dele, que é 100 itens. Mas se ele quer ter o estoque máximo, ele tem que ter os 50 do morto mais os 100 itens médios que ele vende naquele mês. Lembrando, gente, que tem mês que pode vender menos de 100, mas tem vezes que pode vender mais que 100, a média que é 100, né? Qual o pedido ideal para normalizar a situação do seu estoque? Ora, o estoque máximo dele pode ser 150, mas atualmente ele só tem 17 itens. Então o máximo dele é 150, ele tem que fazer um pedido do lote mais 17 para normalizar o estoque máximo dele. Então o lote que ele tem que pedir é 150, que é o máximo, menos 17 que ele tem lá no estoque atual. Então o novo lote que ele tem que pedir é de 133. Então ele vai ter 133 do pedido novo, com 17 que ele tem já no seu estoque morto, totalizando no máximo 150, que é o ideal. Ele tem que ter no morto 50, o estoque médio dele tem que ser 100 e o máximo dele 150. Nunca menos que 50 e nunca mais do 150, que é o ideal para essa empresa. Espero que vocês tenham entendido, né? Muito obrigado e até a próxima aula.